em saber, né, desejar que, como este hino que foi entoado maravilhosamente bem para a honra e a glória do Senhor, eu creio que todos nós queremos realmente estar, né, neste lugar maravilhoso. E eu peço que a igreja do Senhor fique de pé e vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. 1 João 3. Glória a Deus, aleluia. Glória. 1 João, capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Amém, todos? Vou ler em nome do Senhor Jesus, a partir do versículo 4. O título é muito maravilhoso, Os Filhos de Deus. Mas vamos para o versículo 4, que nós vamos falar algumas coisinhas aqui que nós precisamos meditar para saber se realmente nós somos ou não filhos de Deus. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, vou ler em nome do Senhor Jesus, que diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que não peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor dos Exércitos, maravilhoso Deus, infinita bondade e misericórdia. Ó Senhor Jesus, agora, Pai, neste momento, Pai, nós estamos, Senhor Jesus, Pai, reunidos para o Teu santo nome, Jesus. Eu creio, Pai, que já falaste grandemente, Senhor Jesus, através de Teus servos e servas, Senhor Jesus, que ministraram para o povo da palavra. Senhor Jesus, que entoaram louvores para a honra, para a glória, para o Teu santo nome. Senhor Jesus, que agora, Pai, que venha para me usar, que não seja a mim, mas eu tenho o Espírito Santo para falar para os corações, Senhor Jesus, de todos os Teus servos, Pai. Que esta palavra, Pai, abençoe, Pai, que ela faça obra, Pai, grandiosa, Pai, no coração dos Teus servos. E tudo isso, Pai, que eu te peço e te agradeço, na certeza da bênção, da vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Quero dizer para os irmãos que é brincadeira, viu? Que eu falei desse aqui de estar nervoso. Porque ali houve um acidente, uma garrafa estava na minha frente quando eu vi para o quinto, né? E ela caiu ali. Mas, irmãos, maravilhoso estar aqui, como já foi falado várias vezes. Eu agradeço a Deus, primeiramente, por essa oportunidade maravilhosa de ministrar a palavra aqui nesta noite. Agradecer o convite do nosso irmão Enoque e toda a igreja, né? O nosso irmão Enoque. Eu imagino, eu sempre falo isso na igreja da Cachucha, que é muito bom a gente ir para as congregações, né? Para as festas, porque nós somos os Mários, né? E Marias, Maria e Mário, né? Mas quem está na casa, meu irmão, eu vou dizer, é Marta, né? Está trabalhando. E o nosso irmão Enoque está sendo Marton agora. Olha o irmão Enoque ali, amém? Né? E eu sei, meus irmãos, que todo esse trabalho, né? Só um título, né, para a gente falar, mas todo esse trabalho é para a honra e para a glória de Deus. Que nós sabemos e nós vimos, eu tenho certeza que todos viram o empenho, né? Não só do irmão Enoque, mas também da irmã Simone. Não vou nem cantar para a irmã Simone, mas, né, de toda a igreja aqui da Terra do Sol, por este templo, né, maravilhoso. Deus sabe todas as coisas. E nós estamos aqui, ainda não é a inauguração, mas esse primeiro trabalho está maravilhoso. Eu creio, irmãos. Eu creio que todos que vieram para cá nesta noite já sentiram um pouquinho, né, um pedacinho do céu em seus corações. Eu sei que pode até ser um calorzinho que está tendo aí, mas o sacrifício, né, quando é feito dessa forma, é mais agradável ao Senhor também. Porque, como já foi dito também nesta noite, não há lugar melhor do que estar aqui, do que adorar o Senhor. Amém?
nos fez um convite, né? Um convite para pregarmos. Ele nos deu um tema muito interessante e muito maravilhoso, irmãos. Que ele me deu assim, ó, pastor Glauco, o tema é esse, né? Me deu, aí vamos desenvolver isso, né? Para a glória de Deus. Eu creio que o Espírito Santo vai nos usar e vai falar com a igreja. E ele falou que era um tema para odiar o pecado, odeie o pecado. E às vezes, irmãos, inicialmente a gente imagina assim, odiar. Nossa, mas é muito pesado, né? Nós somos tão santos. Eu não conheço, né, no meu dicionário essa palavra odiar. Não, será? Eu odeio. Vocês não odeiam, não? Não? Amém, né? Uns amém assim, mas eu sei que odeio. Porque o ódio, não, o verbo odiar, ele diz que é uma aversão intensa, uma raiva, uma repulsa. A gente não é para ter repulsa. E o tema é maravilhoso justamente para a gente ter repulsa a quê? Ao pecado. Né? Repulsa ao pecado. A gente fala de pecado, mas será que a gente sabe, biblicamente, o que é pecado? Será que nós sabemos o que é pecado? Olha que coisa maravilhosa, rapaz. Transgressão à lei. A lei de quem? A lei de Deus, não é assim? Para nós, o nosso manual. O manual para nós irmos para os céus. A gente sabe, não, eu tenho certeza que no coração de todos que estão aqui, não há dúvida que para ir para o céu, não é só a obediência aos mandamentos de Deus. O principal que salva é Jesus Cristo, é assim ou não? Jesus é quem nos salva. Mas todo salvo em Jesus Cristo, ele precisa e ele vive obedecendo ao mandamento de Deus, para que na sua caminhada cristã, tanto em melhoramento na presença de Deus, quanto testemunho para as outras pessoas, que ele vive agora em novidade de vida. Quem serve a Jesus, quem aceita Jesus, ele precisa andar em novidade de vida, é assim ou não? E aqui nós, João, o apóstolo João escreve uma epístola universal, ou seja, para toda a igreja do Senhor, e nós fazemos parte dela ou não? Amém. Então essa palavra também é para nós, não é? Eu poderia ler todo o capítulo, mas vamos ficar só com essa aqui se eu consigo. Eu sempre falo que quando eu vou pregar, aquele rapaz ali, ele trabalha a meu desfavor, corre muito rápido para todo pregador, né? Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Irmãos, uma coisa que a gente tem que saber em nossos corações, que todos nós somos pecadores, todos, sem exceção. A palavra do Senhor diz que após Adão, todos aqueles, todo homem, ele é escravo natural do pecado. Ele é escravo do pecado. É pesado, né? Escravo do pecado. Mas eu sempre gosto de falar o contrário. A gente, quando serve a Deus, a gente se torna escravo, mas de Deus. Você não concorda, não? De Jesus. Aleluia. Ninguém quer ser escravo de Jesus, não? Essa escravidão é a melhor de todas. E já foi falado aqui, irmãos, isto que é muito maravilhoso, em saber da felicidade. Felicidade é estar na presença do Senhor. É ter Jesus em nossas vidas. É ter Jesus em nossa caminhada. É ter Jesus em todos os momentos em que nós necessitamos. Eu sei que quando a gente fala em necessidade, a gente imagina numa fome, numa enfermidade, em uma tribulação, em alguma situação. Mas é bom ter Jesus em todos os momentos. Nesses momentos maus, mas também nos bons. E nos bons, o que é que nós fazemos nos momentos bons quando nós temos Jesus? Nós agradecemos, não é assim? Nos momentos ruins, difíceis, são momentos que a gente busca a Deus. Como Paulo fala, a gente se fortalece no Senhor ainda mais, não é? Quando nós pensamos que estamos fracos, aí nós estamos fortes. Nós buscamos a presença do Senhor. Nós buscamos a face de Deus. Então, aqui a palavra do Senhor nos fala em Romanos, né? Quando a palavra do Senhor fala que todos somos escravos do pecado naturalmente. E às vezes eu sei que muitos aqui têm o costume, né? Eu estou com essa premissa, né? Que todos aqui aprendem de já, às vezes ainda não servem nem a Jesus, mas já são ensinados aos mandamentos de Deus. Porque quando a gente fala em mandamento, parece uma coisa pesada, parece uma coisa
assim ruim, parece um fardo. E o nosso apóstolo João, ele falou para todos nós que os mandamentos do Senhor não são pesados. Mandamento do Senhor pesado é para o desobediente. Mandamento pesado do Senhor é para o rebelde. É para aquele que realmente não quer se dobrar, à vontade de Deus. Para esse é pesado. Mas agora para aquele que é convertido e tem um desejo de servir a Jesus, ele sabe que às vezes é pesado para ele, porque ele ainda não consegue. Mas todo momento, todo instante ele está orando do Senhor, Senhor, me tem misericórdia de mim, Jesus. Me ajuda. Eu quero mudar. Eu não quero ser assim. Eu sinto prazer em ser. Eu não quero mais sentir prazer. Eu quero te servir. Já foi falado aqui hoje. Foi cantado. Eu não quero mais errar. Não quero mais pecar. Então, meu irmão, é ir para debaixo das asas do Senhor. É pedir misericórdia a Deus. É se humilhar na presença do Senhor. Parece que às vezes a gente tem assim uma blindagem quando serve do Senhor, em chorar na presença de Deus, em clamar ao Senhor e se humilhar na presença dele. Parece que quando nós aceitamos a Jesus, imagina-se assim: não, Senhor Jesus, então tudo que eu pedi, Jesus vai me dar. Será que é assim? Não. Será que não está tendo uma inversão de papéis, não? Porque Deus nós é que temos que fazer a vontade de Deus. Deus, se Ele quiser, se Ele fizer, Ele faz a nossa vontade. Mas o papel principal é nós nos colocarmos na posição e principalmente saber se às vezes até aquilo que é para nós que nós pedimos, será se é bom também para nós. Será se é bom? Eu gosto sempre de dar um exemplo assim: todo mundo quer um bom emprego, não quer? Todo mundo quer um bom emprego. Só um exemplo, é só um exemplo, não é para, Jesus, eu quero um bom emprego. Aí uma agência de emprego lhe liga: fulano de tal, o irmão fulano de tal, ou a irmã, tem um emprego para você. Eu quero. Calma, não chegou a parte boa não. Não chegou a parte boa não. Aí tem um emprego para você, o emprego que você está desejando. Você sabe onde é que é seu emprego? Lá em Porto Alegre. A minha esposa disse: vixe, eu não sei se é saudade de mim ou saudade dos irmãos de alguém, Disse: vixe. É longe, Mas a questão não é só a distância. Será se realmente isso é para nós? Porque quando eu vou para Porto Alegre, qual é a primeira coisa que tem que pensar? Me digam aí, o que vocês acham? Hein? Meu Pai, onde é que eu vou me congregar, Senhor? Porque já foi falado nesta noite aqui para a gente buscar o quê? Primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É ou não? O emprego veio, o emprego bom, o emprego veio, mas em Porto Alegre não tem congregação. Aí a gente tem que mentalizar: será se de Deus mesmo isso? Será se é do Senhor? Pastor Valmir está dizendo: a gente funda a igreja, a gente funda. Aí não, mas a intenção às vezes no nosso coração é isso mesmo. Eu vou fundar até a igreja lá. Mas geralmente não é isso não. A primeira coisa que vem nos nossos corações é o quê? Eu vou. E sabe o que é que não vai acontecer? Eu não vou sair da presença do Senhor. Mentiroso. Está mentindo para si próprio. Tá ou não tá? Tá, meu irmão. Porque isso não é eu. Na minha concepção bíblica não é do Senhor. Porque o que o Senhor quer é você pertinho dele. Ele quer você. Não estou querendo dizer agora que todo irmão tem que ficar em Bacabal agora. Não estou falando isso, meu irmão. É só um exemplo. Mas o inimigo está aí para nos afastar da presença de Deus. O que ele quer, não se preocupe, ele não quer lhe roubar, ele não quer destruir agora não. Ele quer roubar, matar, destruir, acabar com a sua fé. Ele quer fazer justamente isso, para que você passe 1 mês, 2 meses, 6 meses e saia da presença do Senhor e rouba a sua coroa. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer nos abençoar. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Eu sou abençoado. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe como é que eu acredito? Eu acredito no que a palavra do Senhor fala. A palavra do Senhor diz: aonde nós plantarmos a planta do nosso pé, onde a gente pisar, a gente é
E eu tenho certeza, meus irmãos, que aqui existem inúmeros testemunhos nesse sentido. Porque realmente aperta, a situação econômica aperta, a gente sabe disso. A gente sabe que aperta. Mas a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé. Para acreditar. Eu acho tão interessante, às vezes, quando a gente vai orar pelos outros, a gente ora que Deus, Senhor, Tu é o Deus do ouro da prata. Tu és o dono do ouro da prata, né? Mas não, para a gente orar pelo irmão. Porque na hora que vai cuidar conosco, Jesus, o negócio aqui está escasso. Aí a gente pensa, aí a gente não consegue relacionar a palavra de Deus às vezes conosco. Porque o desejo da gente, indiretamente, pode até que não ser direto, porque também assim é o pensamento do povo de Deus. Que quando o negócio apertava, onde é que eles pensavam? Eles só pensavam no lugar. É o Egito. Eu quero o Egito. Porque lá é o Egito. Agora vamos trazer, meus irmãos, espiritualmente, será, se é isso que nós queremos, retornar ao Egito? Será se a gente quer voltar? Porque agora a gente fala Egito, vocês estão pensando lá na África, né? Não. Eu estou falando no Egito, que é fora da presença de Deus. É fora, de baixo, fora, que está longe das asas do Onipotente. Isso que nós temos que temer, irmãos. É isso que nós temos que temer. Amém? Estou dizendo, corre demais, corre muito. Eu falei que eu olhei em Romanos, né? Romanos 3, versículo 10, né? Porque às vezes, aí eu estava falando agora com a memória está até mais ou menos. Eu falei assim que muitos que estão aqui evangelizam. E quando nós vamos evangelizar, aconteceu comigo, né? Aconteceu comigo, acho que aconteceu com muitos. A primeira vez que a palavra do Senhor chegou, aí os irmãos e irmãs pregam com tanto carinho e amor, não é? Aí a gente dá aquela tradicional resposta: mas eu sou gente boa. Olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para festa, eu não gosto de festa. Será que eu não vou para o céu? O pastor Romero até se engasgou ali, né? Vai não, meu irmão. Não vai. Porque, olha o que a palavra do Senhor diz aqui, como está escrito: não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Vocês estão entendendo o que é isso? Isso aqui é igual Isaías falou, que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. E nós precisamos sim de um Salvador. Nós precisamos sim de um Redentor. Porque mesmo eu não sendo filho direto de Adão, mas nós somos filhos de Adão, descendentes do pecado. E nós precisamos sim desse Redentor. Amém? Aqui em Efésios capítulo 2, eu vou ler só a primeira partezinha de Efésios 2. Efésios 2, versículo 1 diz assim: olha como é duro. É duro. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busca Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andais segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, como os outros também. Irmãos, eu não estou exaltando o pecado, não é? Eu não estou exaltando o pecado, nós estamos mostrando a natureza do pecado, a natureza maligna que é o pecado, e a nossa natureza de como nós éramos, ou às vezes nós até mesmo servindo a Jesus, às vezes nós permanecemos ainda nesse estado. E o que Jesus quer é que a gente se volte para Ele, haja verdadeiramente uma transformação. E quando nós estamos a falar do pecado, nós temos que também citar o que Paulo fala em Romanos, capítulo 7, e o versículo 7. Olha o que a palavra do Senhor nos fala. Que Romanos 7,7.
Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que Paulo está falando? Às vezes, a gente quando fala da lei de Deus, dos mandamentos, de algumas coisas, como é que eu posso odiar, ter raiva da palavra de Deus? Porque quando a gente fala da lei de Deus, para algumas pessoas parece um fardo, parece que é algo que é tão ruim para os outros. Vamos dar só um exemplo de um mandamento maravilhoso: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, qual teu Deus te dá. Isso não é um mandamento maravilhoso? Honrar pai e mãe. Olha que mandamento. É o mandamento que Paulo mais na frente ele fala. Olha que mandamento maravilhoso, que na palavra de Deus já tem promessas para aqueles que fazem. E a gente sabe que quando a gente cumpre a palavra de Deus, Deus nos abençoa. A palavra do Senhor fala: se atentamente ouvir a voz dos meus mandamentos, então, estas bênçãos te alcançarão. São muitas bênçãos, não são? Mas é uma pena que às vezes a gente não dá, né, ouvidos para a outra parte de Deuteronômio 28 ou então de Levítico 26. A gente só quer ficar com a parte da bênção, a gente não observa as maldições. Que a maldição, meu irmão, eu não desejo isso para ninguém. Nós não desejamos aquele que é de Cristo. Nós até falamos hoje na igreja de Cachoeira. Difícil é a gente desejar, a gente amar o nosso inimigo. Como eu falei lá no emprego e no serviço, né? Alguém que faz o mal para você. Nós não estamos dizendo que você vai trocar figurinha com ele. Vem cá, deixa eu te amar. Não é assim. Nós sabemos que não é assim. Mas o difícil, porque irá, a gente se ira. Qual é aquele que faz o mal para nós e nós vamos ficar sorrindo para ele? A vontade é de voar no pescoço. Mas Jesus nos ensina, isso que é servir a Jesus, é engolir seco, engolir aquela farinha com sede, aquela farinha. Já estão falando, botaram sal na farinha. Eita, rapaz, tá ruim mesmo. Seco, isso é servir a Jesus, é sacrifício mesmo. É irar e não pecar. O que é o irar e não pecar? E não desejar tudo isso que nós acabamos de falar. Mas ao contrário, em saber que nós, quando nós não servimos a Jesus, como já foi falado na palavra de Deus, no outro tempo nós éramos da mesma forma como filhos da ira. Porque nós éramos assim. Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho certeza que isso aconteceu com cada um que estava aqui. Alguém do Senhor orou, jejuou, buscou, evangelizou e fez a obra de Deus para que você aceitasse a Jesus. Quando foi? Nós devemos fazer também a mesma forma, irmãos. Nós, como servos do Senhor, nós temos que dar continuidade a essa situação. Porque a gente sabe, agora eu vou correr, porque a gente sabe da consequência do pecado. Existem duas consequências. A primeira, todo mundo fala, é a pior, né? É a morte. Não, a morte é uma delas. Mas a primeira, que às vezes a gente não percebe sutilmente, é o afastamento de Deus. Afastamento de Deus não. Deus está no mesmo lugar. É a gente que se afasta do Senhor. A primeira coisa que acontece quando nós não damos ouvidos à voz do Senhor, quando nós somos agora escravos do pecado, ou então nós não praticamos os mandamentos de Deus e continuamos a pecar, nós nos distanciamos do Senhor. E logicamente, em consequência desse distanciamento, é questão de tempo vir a morte. Aí todo mundo pensa, a primeira morte, não, mas fulano de tal se afastou do caminho do Senhor, está vivinho, está morto segundo Jesus. Está morto. A primeira morte é espiritual, meu irmão. Infelizmente, é a morte espiritual. Essa é a pior de todas. Porque enquanto você está vivo, né, espiritualmente você está lutando. Depois que você morre, acabou-se. E para você voltar, foi Jesus que disse: é mais 7 que amanhãzinho. É 1 mais 7, são 8 agora. O negócio é difícil. E aí depois, quando morre, eu acho engraçado isso. A pessoa servia a Jesus. Você fala isso na Cachucha, olha, irmão, a gente tem que vigiar muito nesse aspecto. Porque o pecado, né, o salário do pecado gera a morte. E às vezes a gente imagina só na morte morrida, a gente não vê na morte espiritual. E aí o que acontece? Mas só que antes da morte física, material, você morre espiritualmente. Aí com o tempo, porque o inimigo, rapaz, você já pensou se todas as vezes, eu falo isso, você já pensou se todas as vezes que uma pessoa se afasta do caminho do Senhor, o inimigo ceifa, não saía nenhum. Saía alguém da presença do Senhor,
aconteceu aqui? Sai não, meu irmão. Sai não, e ele é astuto. Ele chega, ele dá a cordinha lá, acontece a situação, aí passa tempo, aí depois a pessoa morre. Aí o que foi? Foi ataque cardíaco. É não, meu irmão. Se distanciou da presença de Deus, se afastou dos caminhos do Senhor. Essa aí é a desculpa que o inimigo tem para justamente, agora chegou e ainda morre sem Jesus. Essa é a marca doída de Deus. Até parece que nós estamos exaltando o pecado, mas agora é o seguinte, eu falei das consequências do pecado. Agora nós vamos falar que é o principal, que é a solução para tudo isso. A solução para tudo isso. Eu li Efésios 2, não li? Deixa eu ler de novo aqui, Efésios 2. Eu só li só a primeira parte. Deixa eu procurar aqui. Efésios 2. Eu li só a primeira parte. Mas agora, olha. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse aqui, meus irmãos, olha, e nos ressuscitou juntamente com Ele, para nos fazer assentar em lugares celestiais em Jesus Cristo. Foi falado aqui nesta noite que a gente vive de promessa. O povo de Deus vive de promessa. Foi hoje aqui, se não foi aqui, mas saiba que o povo de Deus vive de promessa. Mas essa promessa já foi falada aqui, já foi dita, já foi relembrada, todas as coisas. A gente precisa em nossos corações ter essa promessa em nossos corações, que um dia nós iremos habitar ali. Depois a gente vem para cá, mas inicialmente é lá nos céus, né? Para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Jesus é que faz essa obra maravilhosa. O Espírito Santo que nos mostra o pecado. A gente se volta para Deus, a gente aceita Jesus. Aí a salvação, como nós falamos aqui, a salvação é por Jesus Cristo. E aquele que é salvo em Jesus Cristo, aí sim, a partir desse momento ele começa a obedecer os mandamentos de Deus, ele começa a fazer a vontade de Deus, e as obras pela fé, elas acontecem naturalmente. Porque, meu irmão, a solução que é Jesus Cristo, que nós estamos falando do pecado, mas quando ele veio, rapaz, nós falamos até uma lição, né, falando justamente de Jesus Cristo, quando nós pregamos aqui, que é o Evangelho, naquele momento em que João Batista olhou a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o mesmo Jesus que nós anunciamos, meu irmão. Aquele que muda o curso da história, aquele que na sua presença, como a palavra de Deus fala, até a tristeza salta de prazer. Utilizar as palavras de Jesus, o pão vivo descido dos céus. E uma das passagens mais maravilhosas, quando ele fala lá com aquela mulher, com aquela samaritana, não é? Que ele diz: esse poço aí que tu beber água, todo mundo que bebe dessa água aí volta a ter sede, mas da água que eu te dou, tu nunca mais terás sede. E se tu beber dessa água, tu vai saltar para a vida eterna. Irmãos, e a pregação de Jesus foi tão maravilhosa que aquela mulher não entendeu nada num primeiro momento, mas depois: Jesus, ei, eu quero essa água. Você está vendo como é algo maravilhoso? Beber desta água para saltar para a vida eterna. Ela não estava nem entendendo o que Jesus queria, mas ela desejou isso. Isso, irmão, às vezes falta em nossos corações, nós desejarmos ardentemente beber desta água que Jesus nos oferece. Porque, meus irmãos, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai para o Pai, ninguém sobe, ninguém tem direito a esta vida eterna se não for por Jesus. Aquele que veio. E olha que hoje foi falado uma coisa tão maravilhosa que às vezes a gente prega, mas as pessoas não entendem. Que a salvação, o custo dos nossos pecados, foi um preço tão alto que foi justamente a morte de Jesus na cruz. E a gente, irmão, como servo de Deus, de propagador
pregador desta palavra salvadora, redentora, nós devemos constantemente anunciar. E principalmente, irmãos, viver alegres por esta bênção maravilhosa, em reconhecer, em se alegrar no Senhor, em saber que Jesus é tão amoroso como a palavra do Senhor fala, é tão longânimo, é tão misericordioso, que morreu por todos, sem exceção. Com os homens, às vezes existe preconceito. É homem, é mulher, é alto, é baixo, é negro, é branco, é gordo, é magro. Com Jesus não existe essa situação. Então, irmãos, a gente tem que agradecer a Deus que morreu por todos que se encontram aqui, e também todos aqueles que estão até ouvindo aqui esta palavra. Todos, irmãos, isso é muito maravilhoso, em saber que Ele e o desejo do Senhor, sei que humanamente falando, às vezes a gente acha que não é possível, mas Jesus, quando Ele falou, o desejo do Pai é que nenhuma alma se perdesse, todas as almas sejam salvas. Mas a gente precisa dar um passo para Jesus. Nós precisamos nos esforçar. A gente precisa viver em santidade. A gente precisa viver em novidade de vida. E nesses tempos, o irmão Enoque, em que o pecado, muitas das vezes, ele é relativizado, né? Não, Jesus quer meu coração. Não, Jesus quer o seu corpo inteiro. A começar logo da sua cabeça. Eu sei que esse mundo é tão contaminado em muitas situações, mas o principal é não deixar aqui, principalmente quando a gente tem a palavra verdadeira, a palavra. Eu falei isso hoje lá na igreja da Caxuxa. Eu não estou falando aqui para vangloriar os nossos trabalhadores, que são trabalhadores da obra do Senhor, mas isso foi o Senhor que me ensinou numa pregação, porque tinha, né, eu ainda não tinha aceitado Jesus e gostava de um pastor que pregava lá na igreja, na 13 de maio, né? E aí, está com o ciúme ali já, calma, eu vou terminar, gostar não, mas entender, ó a mensagem do Senhor. Eu ainda, porque, irmãos, quando nós não temos o conhecimento da palavra, é assim mesmo. Eu gosto tanto da pregação do pastor Valmir. E aí, num dia foi um irmão lá, eu gosto de contar esse testemunho, que era para a glória de Deus. E aí, quando eu cheguei lá, aí bateu a tristeza. Não, pastor Valmir. Rapaz, aí o irmão fez igual a mim, ó. É igual a mim. Aí ele escreveu isso aqui, ó. Eu só vou fazer igual ao irmão, porque senão vocês vão se... Porque tudo que eu falei aqui não está nada desse papel, né? Aí o irmão chegou aí. Eu não vou mais pregar isso aqui não. O que eu vim pregar foi isso aqui. Mas o Senhor me mostrou. Aí começou a descer lá o cacetete, lá de cima, lá do povo, lá do Senhor. E era só no meu lombo aqui, ó. Porque tem pessoas que só gostam da pregação de fulano de tal. Dessa situação que não frustra, meu irmão. Aí Jesus começou a me ensinar que a gente tem que gostar, não é de A, de B e de C. Nós temos que gostar primeiro da palavra de Deus, quando ela é ministrada. A palavra do Senhor tem que ser ministrada. E o segundo, meu irmão, é a verdade, que ela tem que ser pregada. Eu sei que o bom, agradável, às vezes quem prega ou quem está dirigindo acha, como foi minha pregação? Foi boa? É isso aqui. A gente fica com essa... Eu acho que foi boa, eu não sei. Mas, irmãos, o Senhor me ensinou que a gente tem que pregar a verdade. A verdade, ela tem que ser pregada. E por isso que eu falo dos irmãos que estão aqui, ó, de todos aqui, e também aí que eu sei que existem pregadores e pregadoras do Senhor aí, que pregam a verdade do Senhor. É isso que em nossos corações nós temos que sentir, que é o zelo. E ainda existe um povo zeloso para com a palavra verdadeira. Às vezes, na nossa congregação, os bancos estão vazios. Eu sempre falo assim, está vazio. Por que está vazio, irmão? Porque ninguém quer a verdade, ninguém quer ouvir a verdade. Mas vocês que estão aqui são privilegiados, amados de Deus, e estão se esforçando para fazer a vontade do Senhor. Mas quando chega nesse momento aqui que tem irmãos até do lado de fora, eu me alegro. Eu me alegro porque nós não estamos só. Quando nós nos reunimos aí, realmente, são 144 mil, porque eu tenho certeza, a gente sabe que 144 mil não é o número exato. São as 12 tribos, multiplicado por 12, multiplicado por 1000, porque existem pessoas por aí que acreditam na palavra de Deus, como nós acreditamos. Então, meu irmão, a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada pela verdade. Pastor Valmir, mudou seu coração, não, eu gosto da sua pregação, viu? Continua gostando, não se preocupe não, quanto a isso não. Mas é isso, só que não é exclusivo mais do Senhor, agora é para todo Jesus que me ensinou. Amém. Então, meus irmãos,
Que o Espírito Santo de Deus, ele continue sempre a usar este povo, né? Este, como a palavra do Senhor fala, este resto da semente, que continua a acreditar, né? Que tem a fé em Jesus e guarda os mandamentos de Deus, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.